Meu nome é Beatriz Santos, tenho 62 anos e hoje vou dividir com vocês a história mais devastadora e transformadora da minha vida. Uma história que começou com o amor mais puro de uma adolescente e terminou com revelações que me fizeram questionar tudo o que eu acreditava sobre amor, verdade e as pessoas mais próximas de mim. Vocês sabem aquele primeiro amor que marca a gente para sempre? Aquele que faz nosso coração disparar só de lembrar? O meu se chamava Roberto Almeida. Eu tinha apenas 15 anos quando nos conhecemos na Igreja do Rosário, no bairro Santa Efigênia, aqui em Belo Horizonte. Era um domingo qualquer de 1978 e eu estava saindo da missa das 7 da noite quando esbarrei nele na porta da igreja. Ele estava com uma camisa azul clara que realçava seus olhos castanhos, e quando me ajudou a levantar os papéis que caíram da minha bolsa, nossos dedos se tocaram por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Roberto tinha 17 anos, 2 a mais que eu, e era tudo que uma adolescente poderia sonhar. Alto, cabelos escuros sempre penteados para o lado, sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas não era só a aparência que me cativava. Ele tinha uma forma de falar, de me olhar, que me fazia sentir a pessoa mais especial do mundo. Durante meses, nos encontrávamos todos os domingos após a missa. Caminhávamos pelas ruas do bairro, conversávamos sobre nossos sonhos, nossos medos, nossos planos para o futuro. Eu me lembro de cada detalhe daqueles encontros. Roberto me chamava de meu raio de sol, porque dizia que eu trazia luz para os dias mais nublados dele. Ele conhecia meus sonhos de ser professora, sabia que eu tinha medo de escuro desde pequena. Lembrava que eu adorava o perfume de jasmim que minha avó usava. Conversávamos sobre tudo, sobre os livros que líamos, sobre as músicas que tocavam no rádio, sobre como seria nossa vida quando fôssemos adultos. Durante quase 2 anos, vivemos esse amor adolescente intenso e puro. Nunca nos beijamos, nunca passamos dos toques tímidos das mãos. Mas eu tinha certeza absoluta de que Roberto seria o homem da minha vida. Ele falava sobre nosso futuro juntos com uma convicção que me fazia sonhar acordada. Dizia que um dia se casaria comigo, que teríamos filhos, que envelheceríamos juntos contando histórias para nossos netos. Mas então, em março de 1980, Roberto simplesmente desapareceu da minha vida. Um domingo ele não apareceu na igreja. No domingo seguinte, também não. Semanas se passaram sem notícias. Eu perguntei para todo mundo do bairro, mas ninguém sabia onde ele estava. Alguns diziam que a família tinha se mudado. Outros falavam que ele havia arranjado trabalho em outra cidade. Eu nunca descobri a verdade sobre o que havia acontecido com Roberto. Aquela ausência me destruiu de uma forma que só quem já passou por isso pode entender. Eu era uma menina de 17 anos completamente apaixonada e, de repente, o amor da minha vida havia sumido sem explicação, sem despedida, sem nada. Passei meses indo à igreja todos os domingos, esperando que ele aparecesse. Guardei todas as cartas que ele me escreveu, todos os pequenos presentes que me deu, todas as flores secas que ele colheu para mim. Com o tempo, a dor foi diminuindo, mas Roberto nunca saiu do meu coração. Durante toda a minha vida adulta, eu comparei todos os homens que conheci com ele. Namorei algumas vezes, tive relacionamentos sérios, recebi pedidos de casamento, mas nunca consegui amar ninguém da mesma forma. Sempre sentia que estava traindo a memória do nosso amor, que nenhum homem seria capaz de me fazer sentir o que Roberto despertava em mim. Virei professora, como sempre sonhei. Construí uma carreira sólida. Tenho uma vida confortável, amigos queridos, uma família que me ama. Mas no fundo do meu coração, sempre existiu um vazio. A sensação de que a minha grande história de amor havia ficado incompleta, interrompida no meio de um capítulo que nunca foi finalizado. Durante 42 anos, Roberto viveu na minha memória como o grande amor perdido. Eu criava teorias sobre por que ele havia desaparecido. Imaginava onde estaria, como seria sua vida. Às vezes sonhava com nosso reencontro, com as palavras que diríamos um para o outro, com o abraço que finalmente fecharia aquela ferida que nunca cicatrizou completamente.
E então, numa tarde de domingo de setembro do ano passado, aconteceu o impossível. Eu estava na Praça da Liberdade, numa feira de artesanato que costumo frequentar aos domingos, quando ouvi uma voz às minhas costas que me fez tremer dos pés à cabeça. Meu raio de sol! Ninguém me chamava assim há mais de 4 décadas. Virei devagar, com o coração batendo tão forte que eu achei que fosse desmaiar. E lá estava ele, mais velho, cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mas era inconfundivelmente Roberto. O mesmo sorriso, o mesmo olhar carinhoso, a mesma forma de inclinar a cabeça quando falava comigo. Vocês podem imaginar o turbilhão de emoções que tomou conta de mim naquele momento? 42 anos de saudade, de perguntas sem resposta, de amor guardado, tudo explodindo no meu peito de uma só vez. Eu comecei a chorar ali mesmo, no meio da praça, sem conseguir controlar as lágrimas que desciam pelo meu rosto. Roberto me abraçou. E naquele abraço eu senti que finalmente estava completa novamente. Ele me contou que se chamava Carlos agora, que havia morado no Rio de Janeiro todos esses anos, que havia voltado para Belo Horizonte depois que sua esposa morreu. Disse que nunca havia me esquecido, que sempre carregou nossa história no coração, que havia passado anos me procurando até descobrir onde eu morava. Durante as semanas seguintes, nos reencontramos várias vezes. Roberto, ou Carlos, como ele pedia para ser chamado agora, conhecia cada detalhe da nossa adolescência. Lembrava das nossas conversas, dos lugares onde caminhávamos, das coisas que eu havia contado para ele sobre minha família. Era como se o tempo não tivesse passado, como se fôssemos novamente aqueles adolescentes apaixonados da Igreja do Rosário. Minha melhor amiga Marina, que conheço há 30 anos, ficou estranha desde o primeiro dia que contei sobre o reencontro. Ela fazia perguntas estranhas sobre Roberto. Parecia sempre desconfiada quando ele estava por perto. Mas eu estava tão feliz, tão completa, que não dei a devida atenção aos sinais que ela tentava me dar. Foi durante uma dessas tardes maravilhosas que passamos juntos que finalmente aconteceu o que eu havia sonhado por mais de 4 décadas. Estávamos caminhando pela mesma rua onde nos conhecemos, conversando sobre como era bom termos nos reencontrado, quando Roberto parou, segurou meu rosto com as 2 mãos e me disse que me amava desde aquela primeira tarde na igreja. E então, aos 62 anos de idade, eu finalmente recebi o primeiro beijo do homem que havia amado a vida toda. Gente, vocês não fazem ideia do que foi aquele momento para mim. Era como se todos os pedaços quebrados da minha vida finalmente se encaixassem no lugar certo. Eu senti que valia a pena ter esperado tanto tempo, que toda a solidão, toda a saudade, todos os relacionamentos que não deram certo, tudo havia valido a pena para chegar até aquele instante perfeito. Mas eu mal sabia que aquele beijo, que deveria ter sido o final feliz da minha história de amor, era na verdade o começo da descoberta mais chocante e dolorosa da minha vida. Uma descoberta que envolveria não só Roberto, mas também a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Antes de continuar com essa história que mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre amor e amizade, eu quero saber de vocês. De onde vocês são? Já passaram por algo parecido na vida de vocês? E se ainda não se inscreveram no canal Relatos de Amores Improváveis, se inscrevam agora, porque o que vem pela frente vai mexer com vocês de uma forma que nunca imaginaram. Porque, às vezes, as pessoas que achamos que conhecemos melhor são exatamente aquelas que guardam os maiores segredos. Meu nome é Beatriz Santos, tenho 62 anos e hoje vou dividir com vocês a história mais devastadora e transformadora da minha vida. Uma história que começou com o amor mais puro de uma adolescente e terminou com revelações que me fizeram questionar tudo o que eu acreditava sobre amor, verdade e as pessoas mais próximas de mim. Vocês sabem aquele primeiro amor que marca a gente para sempre? Aquele que faz nosso coração disparar só de lembrar? O meu se chamava Roberto Almeida. Eu tinha apenas 15 anos quando nos conhecemos na Igreja do Rosário, no bairro Santa Efigênia, aqui em Belo Horizonte. Era um domingo qualquer de 1978 e eu estava saindo da missa das 7 da noite quando esbarrei nele na porta da igreja. Ele estava com uma camisa azul clara
que realçava seus olhos castanhos. E quando me ajudou a levantar os papéis que caíram da minha bolsa, nossos dedos se tocaram por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Roberto tinha 17 anos, 2 a mais que eu, e era tudo que uma adolescente poderia sonhar. Alto, cabelos escuros sempre penteados para o lado, sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas não era só a aparência que me cativava. Ele tinha uma forma de falar, de me olhar, que me fazia sentir a pessoa mais especial do mundo. Durante meses, nos encontrávamos todos os domingos após a missa. Caminhávamos pelas ruas do bairro, conversávamos sobre nossos sonhos, nossos medos, nossos planos para o futuro. Eu me lembro de cada detalhe daqueles encontros. Roberto me chamava de meu raio de sol, porque dizia que eu trazia luz para os dias mais nublados dele. Ele conhecia meus sonhos de ser professora, sabia que eu tinha medo de escuro desde pequena. Lembrava que eu adorava o perfume de jasmim que minha avó usava. Conversávamos sobre tudo, sobre os livros que líamos, sobre as músicas que tocavam no rádio, sobre como seria nossa vida quando fôssemos adultos. Durante quase 2 anos, vivemos esse amor adolescente intenso e puro. Nunca nos beijamos, nunca passamos dos toques tímidos das mãos. Mas eu tinha certeza absoluta de que Roberto seria o homem da minha vida. Ele falava sobre nosso futuro juntos com uma convicção que me fazia sonhar acordada. Dizia que um dia se casaria comigo, que teríamos filhos, que envelheceríamos juntos contando histórias para nossos netos. Mas então, em março de 1980, Roberto simplesmente desapareceu da minha vida. Um domingo ele não apareceu na igreja. No domingo seguinte, também não. Semanas se passaram sem notícias. Eu perguntei para todo mundo do bairro, mas ninguém sabia onde ele estava. Alguns diziam que a família tinha se mudado. Outros falavam que ele havia arranjado trabalho em outra cidade. Eu nunca descobri a verdade sobre o que havia acontecido com Roberto. Aquela ausência me destruiu de uma forma que só quem já passou por isso pode entender. Eu era uma menina de 17 anos completamente apaixonada. E, de repente, o amor da minha vida havia sumido sem explicação, sem despedida, sem nada. Passei meses indo à igreja todos os domingos, esperando que ele aparecesse. Guardei todas as cartas que ele me escreveu, todos os pequenos presentes que me deu, todas as flores secas que ele colheu para mim. Com o tempo, a dor foi diminuindo, mas Roberto nunca saiu do meu coração. Durante toda a minha vida adulta, eu comparei todos os homens que conheci com ele. Namorei algumas vezes, tive relacionamentos sérios, recebi pedidos de casamento, mas nunca consegui amar ninguém da mesma forma. Sempre sentia que estava traindo a memória do nosso amor, que nenhum homem seria capaz de me fazer sentir o que Roberto despertava em mim. Virei professora, como sempre sonhei. Construí uma carreira sólida. Tenho uma vida confortável, amigos queridos, uma família que me ama. Mas no fundo do meu coração, sempre existiu um vazio. A sensação de que a minha grande história de amor havia ficado incompleta, interrompida no meio de um capítulo que nunca foi finalizado. Durante 42 anos, Roberto viveu na minha memória como o grande amor perdido. Eu criava teorias sobre por que ele havia desaparecido. Imaginava onde estaria, como seria sua vida. Às vezes sonhava com nosso reencontro, com as palavras que diríamos um para o outro, com o abraço que finalmente fecharia aquela ferida que nunca cicatrizou completamente. E então, numa tarde de domingo de setembro do ano passado, aconteceu o impossível. Eu estava na Praça da Liberdade, numa feira de artesanato que costumo frequentar aos domingos, quando ouvi uma voz às minhas costas que me fez tremer dos pés à cabeça. Meu raio de sol! Ninguém me chamava assim há mais de 4 décadas. Virei devagar, com o coração batendo tão forte que eu achei que fosse desmaiar. E lá estava ele, mais velho, cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mas era inconfundivelmente Roberto. O mesmo sorriso, o mesmo olhar carinhoso, a mesma forma de inclinar a cabeça quando falava comigo. Vocês podem imaginar o turbilhão de emoções que tomou conta de mim naquele momento? 42 anos de saudade, de perguntas sem resposta, de amor guardado, tudo explodindo no meu peito de uma só vez.
Eu comecei a chorar ali mesmo, no meio da praça, sem conseguir controlar as lágrimas que desciam pelo meu rosto. Roberto me abraçou, e naquele abraço eu senti que finalmente estava completa novamente. Ele me contou que se chamava Carlos agora, que havia morado no Rio de Janeiro todos esses anos, que havia voltado para Belo Horizonte depois que sua esposa morreu. Disse que nunca havia me esquecido, que sempre carregou nossa história no coração, que havia passado anos me procurando até descobrir onde eu morava. Durante as semanas seguintes, nos reencontramos várias vezes. Roberto, ou Carlos, como ele pedia para ser chamado agora, conhecia cada detalhe da nossa adolescência. Lembrava das nossas conversas, dos lugares onde caminhávamos, das coisas que eu havia contado para ele sobre minha família. Era como se o tempo não tivesse passado, como se fôssemos novamente aqueles adolescentes apaixonados da Igreja do Rosário. Minha melhor amiga Marina, que conheço há 30 anos, ficou estranha desde o primeiro dia que contei sobre o reencontro. Ela fazia perguntas estranhas sobre Roberto. Parecia sempre desconfiada quando ele estava por perto. Mas eu estava tão feliz, tão completa, que não dei a devida atenção aos sinais que ela tentava me dar. Foi durante uma dessas tardes maravilhosas que passamos juntos que finalmente aconteceu o que eu havia sonhado por mais de 4 décadas. Estávamos caminhando pela mesma rua onde nos conhecemos, conversando sobre como era bom termos nos reencontrado, quando Roberto parou, segurou meu rosto com as 2 mãos e me disse que me amava desde aquela primeira tarde na igreja. E então, aos 62 anos de idade, eu finalmente recebi o primeiro beijo do homem que havia amado a vida toda. Gente, vocês não fazem ideia do que foi aquele momento para mim. Era como se todos os pedaços quebrados da minha vida finalmente se encaixassem no lugar certo. Eu senti que valia a pena ter esperado tanto tempo, que toda a solidão, toda a saudade, todos os relacionamentos que não deram certo, tudo havia valido a pena para chegar até aquele instante perfeito. Mas eu mal sabia que aquele beijo, que deveria ter sido o final feliz da minha história de amor, era na verdade o começo da descoberta mais chocante e dolorosa da minha vida. Uma descoberta que envolveria não só Roberto, mas também a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Antes de continuar com essa história que mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre amor e amizade, eu quero saber de vocês. De onde vocês são? Já passaram por algo parecido na vida de vocês? E se ainda não se inscreveram no canal Relatos de Amores Improváveis, se inscrevam agora, porque o que vem pela frente vai mexer com vocês de uma forma que nunca imaginaram. Porque, às vezes, as pessoas que achamos que conhecemos melhor são exatamente aquelas que guardam os maiores segredos. Segundo tópico: o reencontro e os primeiros sinais. Depois daquele beijo que esperei por 42 anos, minha vida ganhou uma cor que eu havia esquecido que existia. Roberto, que agora se chamava Carlos, começou a fazer parte da minha rotina de uma forma que parecia natural, como se aqueles anos todos de separação tivessem sido apenas um pesadelo ruim, do qual eu finalmente havia acordado. Nos primeiros dias após nosso reencontro, eu flutuava em uma nuvem de felicidade que beirava a incredulidade. Acordava todos os dias com um sorriso no rosto, ansiosa pelos nossos encontros. Carlos me ligava todas as manhãs às 7 horas em ponto, exatamente como Roberto costumava aparecer na minha porta quando éramos adolescentes. A voz dele no telefone me desejando um dia maravilhoso era como um abraço quentinho que me acompanhava até a noite. Nossos encontros aconteciam sempre nos mesmos lugares que frequentávamos na juventude, mas agora com a liberdade de 2 adultos que não precisavam mais se esconder ou pedir permissão para os pais. Caminhávamos pelo centro de Belo Horizonte, tomávamos café na padaria da esquina da Rua da Bahia, sentávamos no banco da Praça da Savassi, onde eu morava. Carlos conhecia até os detalhes mais íntimos da minha personalidade, que apenas alguém muito próximo poderia saber. Ele lembrava, por exemplo, que eu tinha o hábito de torcer um fio de cabelo quando estava nervosa. Sabia que eu detestava refrigerante de cola, mas adorava guaraná. Conhecia minha mania de contar os degraus das escadas enquanto subia, uma coisa boba que eu fazia desde criança. Quando estávamos conversando e eu mencionava alguma lembrança da nossa adolescência,
Ele completava detalhes que eu havia esquecido, como se tivesse uma memória fotográfica daqueles tempos. Durante nossas conversas, Carlos me contou sobre os anos que passou no Rio de Janeiro. Disse que havia se casado com uma mulher chamada Isabel, que infelizmente havia falecido de câncer 2 anos antes. Contou que nunca tiveram filhos, que ele havia trabalhado no comércio a vida toda, mas que sempre sonhou em voltar para Belo Horizonte e me reencontrar. Falava sobre a saudade que sentia de mim com uma intensidade que me fazia derreter, como se eu fosse realmente a mulher mais importante da vida dele. Mas foi justamente essa perfeição toda que começou a incomodar Marina, minha melhor amiga há 3 décadas. Marina Oliveira era enfermeira, uma mulher prática e observadora, acostumada a lidar com pessoas em situações vulneráveis. Desde o primeiro dia que contei sobre o reencontro com Roberto, ela demonstrou uma inquietação que eu não conseguia entender. Beatriz, não acha estranho ele aparecer assim, do nada, depois de mais de 40 anos? Ela me perguntou numa tarde que estávamos tomando café no meu apartamento na Savassi. E essa história de ter mudado de nome? Quem faz isso? Eu explicava para Marina que Carlos havia me contado que mudou de nome quando se casou, por questões burocráticas relacionadas ao trabalho no Rio. Parecia uma explicação plausível para mim. Mas Marina balançava a cabeça com uma expressão de quem não estava convencida. E por que ele demorou tanto para te procurar? Se ele te amava tanto assim, por que não voltou antes? Insistia Marina, com aquele jeito direto que às vezes chegava a ser incômodo. Eu me irritava com essas perguntas. Achava que Marina estava sendo ciumenta, talvez com medo de perder a amiga que havia sido sua confidente por tantos anos. Afinal, eu havia passado 3 décadas contando para ela sobre minha solidão, sobre como sentia a falta de um companheiro, sobre como Roberto havia sido o grande amor da minha vida. Era natural que ela estivesse se adaptando mal à minha nova felicidade. Mas Marina continuava observando cada movimento de Carlos, com uma atenção que chegava a ser constrangedora. Quando ele vinha ao meu apartamento, ela ficava fazendo perguntas sobre o passado dele, testando sua memória sobre detalhes da nossa adolescência. Carlos sempre respondia com precisão impressionante, o que deveria ter me tranquilizado, mas percebi que Marina ficava ainda mais desconfiada a cada resposta certa. Foi durante uma visita ao doutor Eduardo Ribeiro, o geriatra que acompanha o tratamento da minha mãe, que as primeiras rachaduras começaram a aparecer na perfeição da minha redescoberta história de amor. Minha mãe, Dona Carmen, tem 85 anos e sofre de Alzheimer há 5 anos. Alguns dias ela me reconhece perfeitamente. Outros dias, me confunde com minha irmã que morreu há 10 anos. Naquela tarde específica, Carlos havia me acompanhado à consulta médica da mamãe. Doutor Eduardo, um homem de 45 anos, competente e atencioso, estava explicando sobre a evolução do quadro dela quando minha mãe teve um desses momentos de lucidez que às vezes acontecem com pacientes de Alzheimer. Ela olhou diretamente para Carlos, que estava sentado ao meu lado segurando minha mão, e disse com uma clareza que me surpreendeu: "Você não é o Roberto. Roberto morreu faz tempo, menina. Morreu naquele acidente de moto quando vocês eram novos." O silêncio que se instalou no consultório foi ensurdecedor. Senti o sangue gelar nas minhas veias. Carlos ficou visivelmente desconfortável. Começou a gaguejar, tentando explicar que era natural minha mãe não o reconhecer por causa da doença. Doutor Eduardo nos observava com uma expressão analítica, como se estivesse processando informações importantes. Dona Carmen tem momentos de lucidez sobre o passado remoto, disse o médico lentamente. Pacientes com Alzheimer frequentemente lembram com clareza absoluta de eventos que aconteceram há décadas, mesmo quando esquecem o que fizeram ontem. Saímos do consultório em silêncio. Durante o caminho para casa, tentei processar o que havia acontecido. Carlos estava quieto, diferente do seu jeito sempre carinhoso e comunicativo. Quando chegamos ao meu apartamento, ele disse que precisava ir embora mais cedo porque não estava se sentindo bem. Naquela noite, sozinha no meu quarto, comecei a repassar mentalmente cada conversa que tivemos desde o reencontro. Tentava encontrar alguma inconsistência, algum detalhe que não batesse com minhas lembranças. Mas tudo parecia perfeito demais,
como se Carlos tivesse decorado um roteiro sobre nossa adolescência. Foi então que me lembrei de uma coisa específica. Quando éramos adolescentes, Roberto tinha uma cicatriz pequena na testa, resultado de uma queda de bicicleta quando era criança. Essa cicatriz era quase imperceptível, mas eu a conhecia bem porque costumava passar o dedo por ela quando conversávamos. Carlos não tinha essa cicatriz. No dia seguinte, resolvi conversar com seu Joaquim, um vizinho antigo que ainda morava na mesma rua da nossa infância. Joaquim tinha 78 anos e uma memória invejável para nomes e rosto. Quando mostrei uma foto que havia tirado de Carlos no meu celular, seu Joaquim coçou a cabeça pensativo. Esse aí parece com alguém que eu conhecia, mas não é o Roberto não, menina, disse ele devagar. Roberto era mais alto, tinha uma cicatriz na testa. Esse aí me lembra mais o irmão mais novo do Roberto. Como era o nome dele mesmo? Carlos. Era Carlos. Sempre ficava por perto quando vocês namoravam, mas era um menino muito tímido. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Carlos era o irmão de Roberto? Como isso era possível? Por que ele estaria fingindo ser outra pessoa? E mais importante, o que havia acontecido com o verdadeiro Roberto? Naquela mesma tarde, confrontei Carlos com essas descobertas. Encontramo-nos na Praça da Liberdade, no mesmo local onde nos reencontramos. Mas dessa vez a atmosfera era completamente diferente. Ele chegou com aquele sorriso carinhoso de sempre. Mas eu estava séria, determinada a descobrir a verdade. Carlos! Comecei, e vi ele se assustar ao ouvir seu verdadeiro nome. Quero que me conte a verdade. Você não é Roberto, é? Por alguns segundos, ele tentou manter a farsa, insistindo que eu estava confusa, que minha mãe estava doente, e seu Joaquim era um velho que confundia as pessoas. Mas quando percebeu que eu não ia desistir, Carlos desabou. Literalmente desabou ali no banco da praça. Começou a chorar como uma criança e confessou tudo. Eu sou Carlos Mendonça, irmão mais novo do Roberto, disse entre soluços. Roberto morreu há 42 anos, Beatriz. Morreu num acidente de moto quando tinha 19 anos. Eu sempre fui apaixonado por você, desde criança, mas você só tinha olhos para ele. Quando ele morreu, eu vi uma oportunidade de finalmente ter o amor que sempre quis. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Durante semanas eu havia revivido a paixão da minha adolescência com o homem errado. Havia beijado o homem errado. Havia planejado um futuro com uma mentira. Mas a confissão de Carlos era apenas a ponta do iceberg de uma verdade muito mais dolorosa que estava prestes a ser revelada. Uma verdade que envolveria não só os irmãos Mendonça, mas também a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Depois da confissão de Carlos na praça, voltei para casa com a sensação de que minha vida havia desmoronado mais uma vez. 42 anos esperando por um reencontro que nunca aconteceu de verdade. 42 anos alimentando o amor por um homem que estava morto, enquanto me relacionava com seu irmão mais novo, fingindo ser ele. A dor era indescritível, mas eu ainda não sabia que o pior estava por vir. Durante 3 dias, não falei com ninguém. Não atendia o telefone, não abria a porta, não respondia às mensagens de Marina que se acumulavam no meu celular. Eu precisava processar tudo sozinha, entender como havia sido tão ingênua, tão cega para os sinais que estavam na minha frente o tempo todo. Carlos continuava me ligando, deixando mensagens desesperadas no meu telefone, implorando para que eu o escutasse, para que eu entendesse que, mesmo mentindo sobre sua identidade, o amor que ele sentia por mim era verdadeiro. No 4º dia, Marina apareceu na minha porta. Ela tinha a chave reserva do meu apartamento há anos, então simplesmente entrou. Encontrou-me no sofá da sala, ainda de pijama, com os olhos inchados de tanto chorar. Sem dizer uma palavra, ela se sentou ao meu lado e me abraçou. Foi quando finalmente consegui contar tudo o que havia descoberto sobre Carlos. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, disse Marina, passando a mão no meu cabelo como uma mãe faz com uma filha. Meu instinto de enfermeira nunca me engana. Aquele homem estava representando um papel, Beatriz. A forma como ele falava, como se movia, como olhava para você,
Era como se estivesse seguindo um roteiro decorado. Chorei mais ainda ouvindo Marina confirmar o que eu já suspeitava no fundo do coração. Ela ficou comigo o dia inteiro, fazendo comida, organizando a casa, tentando me ajudar a colocar os pensamentos no lugar. Era nesses momentos que eu percebia como Marina era especial na minha vida. Ela havia aparecido na minha história há exatos 30 anos, quando eu estava passando por outro momento difícil. E desde então, nunca mais havia me abandonado. Conheci Marina em 1994, numa época em que eu estava me recuperando de um relacionamento que havia terminado mal. Eu tinha 32 anos e ela 28. Nós nos conhecemos no hospital onde ela trabalhava como enfermeira, quando fui visitar uma amiga que havia dado à luz. Marina estava de plantão e, vendo meu estado emocional abalado, se ofereceu para conversar comigo durante sua pausa. Desde o primeiro dia, Marina demonstrou uma maturidade emocional impressionante para a idade que tinha. Ela me ouvia sem julgar, dava conselhos práticos e sempre estava disponível quando eu precisava. Com o tempo, ela se tornou não apenas minha melhor amiga, mas também minha confidente, minha irmã de coração, minha família escolhida. Durante esses 30 anos de amizade, Marina me acompanhou em todos os momentos importantes da minha vida. Ela estava lá quando consegui minha promoção na escola onde lecionava, quando comprei meu apartamento, quando meu pai morreu, quando minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. Ela também estava lá em todos os meus relacionamentos fracassados, sempre me apoiando, sempre me lembrando que eu merecia ser feliz. O que mais me impressionava em Marina era como ela parecia entender profundamente minha dor em relação ao Roberto perdido. Quando eu falava sobre ele, sobre como nossa história havia ficado incompleta, ela me escutava com uma atenção especial, como se cada detalhe fosse importante para ela. Às vezes eu achava que ela se interessava tanto pela minha história de amor, interrompida, porque ela mesma nunca havia encontrado um grande amor. Marina nunca se casou, nunca teve filhos. Ela sempre dizia que estava bem assim, que havia escolhido dedicar sua vida à profissão e às pessoas que amava, especialmente a mim. Quando eu perguntava sobre sua família, ela falava pouco. Dizia que sua mãe havia morrido quando ela era muito jovem, que não conheceu o pai, que havia sido criada por uma tia que também já havia falecido. Eu sempre respeitei sua privacidade sobre o passado, assim como ela respeitava minha obsessão pela memória de Roberto. Naquela tarde, depois que contei sobre a descoberta da mentira de Carlos, Marina ficou quieta por um tempo muito longo. Ela tinha uma expressão estranha no rosto, como se estivesse travando uma batalha interna consigo mesma. Várias vezes ela abriu a boca como se fosse falar alguma coisa, mas depois fechava, balançando a cabeça. "Marina, o que foi?" Perguntei, percebendo sua inquietação. "Você está bem?" "Beatriz", ela começou, com uma voz que eu nunca havia ouvido dela antes. Uma voz trêmula, carregada de emoção. "Tem uma coisa que eu preciso te contar. Alguma coisa que eu deveria ter contado há muito tempo, mas nunca tive coragem." Senti um arrepio percorrer minha espinha. Depois de tudo que havia passado com Carlos, eu não estava preparada para mais nenhuma revelação. Mas Marina segurou minhas mãos com força e me encarou com uma intensidade que me assustou. "Você se lembra do que eu te contei sobre minha mãe?" Ela perguntou. "Que ela morreu quando você era jovem." Respondi sem entender aonde ela queria chegar. Minha mãe se chamava Conceição Oliveira. Ela tinha 17 anos quando engravidou de mim. O pai era um rapaz do bairro Santa Efigênia, um menino de família tradicional que não assumiu a responsabilidade quando soube da gravidez. Meu coração começou a acelerar. Santa Efigênia era o bairro onde eu e Roberto nos conhecemos, onde vivíamos nossa história de amor adolescente. Mas ainda não conseguia conectar os pontos do que Marina estava tentando me dizer. "Marina, eu não estou entendendo." Minha mãe trabalhava como doméstica para uma família de comerciantes do bairro. Ela era uma menina simples, bonita, que se apaixonou pelo filho da patroa. Um rapaz de 17 anos, carismático, que a iludiu com promessas de amor. As palavras de Marina ecoavam na minha cabeça como se viessem de muito longe. Eu começava a ter uma suspeita terrível sobre aonde aquela conversa estava indo.
Mas minha mente se recusava a aceitar a possibilidade. Quando minha mãe descobriu que estava grávida, tentou contar para ele várias vezes, mas ele sempre arranjava uma desculpa. Sempre dizia que estava ocupado com outras coisas, outras pessoas, até que um dia ela conseguiu falar com ele na porta da Igreja do Rosário. Igreja do Rosário. Meu sangue gelou. Ele disse que ia resolver a situação, que ia assumir a responsabilidade. Marcou de encontrar com ela no domingo seguinte para conversarem direito sobre o que fazer. Mas naquela semana, ele morreu num acidente de moto. Minha mãe ficou sozinha, grávida, sem ter para onde ir. Eu não conseguia respirar. As palavras de Marina soavam como se viessem de um pesadelo, mas eu sabia, no fundo do meu coração, que eram verdade. O nome dele era Roberto Almeida, disse Marina. E foi como se ela tivesse cravado uma faca no meu peito. E eu sou filha dele, Beatriz. Eu sou filha do seu Roberto. O mundo desabou na minha volta. Tudo fazia sentido agora. O interesse especial de Marina pela minha história com Roberto. A forma como ela sempre me escutava falar dele. Como conhecia detalhes que eu nunca havia contado para ninguém. Marina não era apenas minha melhor amiga. Marina era filha do homem que eu havia amado por mais de 4 décadas. Como você descobriu? Consegui perguntar, com a voz saindo como um sussurro. Minha mãe me contou tudo antes de morrer. Ela guardou uma foto dele, algumas cartas que ele escreveu para ela no começo do relacionamento. Quando você apareceu na minha vida e começou a falar sobre Roberto Almeida, do bairro Santa Efigênia, que morreu jovem num acidente de moto, eu soube imediatamente quem você era. Você era a namoradinha oficial do meu pai, a menina por quem ele me abandonou. Lágrimas desciam pelo rosto de Marina enquanto ela falava, mas havia uma raiva antiga em seus olhos que eu nunca havia visto antes. Durante 30 anos, Beatriz, eu te escutei falar do grande amor da sua vida, do homem perfeito que você perdeu, do príncipe encantado que marcou sua vida para sempre. E durante 30 anos, eu engoli minha raiva, minha dor, minha vontade de gritar que seu príncipe encantado abandonou minha mãe grávida para ficar com você. Eu não conseguia parar de chorar. A revelação era tão chocante, tão dolorosa, que eu me sentia completamente perdida. Marina, minha melhor amiga, minha confidente, era filha de Roberto. E durante todos esses anos, ela havia carregado esse segredo, essa dor, essa raiva. Por que você nunca me contou? Consegui perguntar. Porque no começo eu te odiava, disse Marina com uma honestidade brutal. Eu me aproximei de você querendo te conhecer, querendo entender que tipo de mulher havia sido mais importante para meu pai do que sua própria filha. Mas com o tempo eu comecei a gostar de você de verdade. Você era uma pessoa boa, carinhosa, que havia sofrido tanto quanto eu, só que de uma forma diferente. Marina se levantou do sofá e começou a andar pela sala, como se não conseguisse ficar parada. Mas ouvir você idealizar Roberto durante 30 anos, ouvir você falar dele como se ele fosse um santo, como se tivessem vivido o maior amor de todos os tempos, isso me matava por dentro, Beatriz. Porque eu sabia a verdade. Eu sabia que ele era apenas um garoto irresponsável que abandonou minha mãe grávida para brincar de namorico com você. A dor no meu peito era física. Descobrir que Roberto havia engravidado outra mulher, que havia me traído, que não era o homem perfeito que eu havia guardado no meu coração por décadas, era devastador. Mas descobrir que minha melhor amiga havia guardado esse segredo por 30 anos, que nossa amizade havia começado com mentira e ressentimento, era ainda pior. E Carlos? Perguntei. Carlos sabia de tudo isso? Marina parou de andar e me encarou. Carlos sempre soube sobre minha existência. Ele estava lá quando Roberto morreu. Sabia da gravidez da minha mãe. Sabia que Roberto estava indo encontrar com ela naquele dia. Durante todos esses anos, ele foi a única pessoa que conhecia a verdade completa sobre quem meu pai realmente era. O quebra-cabeça estava se montando na minha cabeça de uma forma terrível. Carlos não havia apenas mentido sobre sua identidade. Ele havia guardado o segredo sobre a filha de Roberto por mais de 40 anos. E quando resolveu fingir ser o irmão morto para conquistar meu amor,
Ele sabia exatamente o quanto essa revelação poderia me destruir. Foi por isso que você desconfiou dele desde o primeiro dia, concluí. Quando você me contou que Roberto havia aparecido na sua vida, eu soube que alguma coisa estava muito errada. Roberto estava morto. Eu tinha certeza disso. Quando conheci Carlos e percebi que ele estava fingindo ser meu pai, eu fiquei desesperada. Mas eu não podia contar a verdade para você sem revelar quem eu realmente era. Naquele momento, eu percebi que não conhecia realmente nenhuma das pessoas mais importantes da minha vida. Carlos havia mentido sobre sua identidade. Marina havia escondido sua verdadeira origem. E Roberto, o homem que eu havia amado por mais de 4 décadas, não passava de uma ilusão que eu havia criado na minha própria cabeça. A revelação de Marina não era apenas sobre ela ser filha de Roberto. Era sobre a descoberta de que eu havia desperdiçado 42 anos da minha vida, amando um fantasma, idealizando um homem que havia sido irresponsável e covarde. E pior ainda, havia construído minha amizade mais preciosa sobre uma base de segredos e dor não resolvida. Enquanto Marina e eu chorávamos abraçadas no meu sofá, eu me dava conta de que nossa história estava longe de ter chegado ao fim. Porque ainda havia uma pergunta que pairava no ar. Uma pergunta que nenhuma de nós duas tinha coragem de fazer, mas que precisaria ser respondida. O que faríamos agora com toda essa verdade? Os dias que se seguiram à revelação de Marina foram os mais difíceis da minha vida. Descobrir que minha melhor amiga era filha do homem que eu havia amado por décadas criou um abismo entre nós que parecia impossível de ser atravessado. Marina tentou me ligar várias vezes, mas eu não conseguia atender. Não por raiva dela, mas porque precisava processar sozinha a magnitude do que havia descoberto. Durante uma semana inteira, vivi como uma zumbi. Não conseguia comer direito, não dormia. Passava horas olhando para o teto, tentando reorganizar 42 anos de memórias. Cada lembrança que eu tinha de Roberto agora estava contaminada pela verdade sobre Conceição e Marina. Cada conversa que tive com Marina ao longo de 3 décadas ganhava um novo significado, uma nova camada de dor e complexidade. Foi numa terça-feira chuvosa que Carlos apareceu na minha porta. Ele estava diferente, magro, com olheiras profundas, aparentando ter envelhecido anos em poucos dias. Quando abri a porta e o vi parado ali, com um buquê de flores murchas na mão, senti uma mistura de raiva e pena que me confundiu. «Beatriz, por favor, me deixa explicar», disse ele com a voz embargada. «Eu sei que menti, eu sei que te enganei, mas o que eu sinto por você é verdadeiro. Sempre foi verdadeiro. Deixei ele entrar, não porque eu havia perdoado, mas porque precisava de respostas. Precisava entender como 3 pessoas haviam conseguido construir uma teia de mentiras tão elaborada ao redor da minha vida sem que eu percebesse nada. Carlos se sentou na poltrona onde costumava ficar quando vinha me visitar, mas agora parecia um estranho naquele espaço. As mãos dele tremiam quando começou a falar. «Eu tinha 14 anos quando Roberto morreu», começou ele, olhando para o chão. «Ele era meu irmão mais velho, meu herói, a pessoa que eu mais admirava no mundo. Mas eu também sabia dos segredos dele, das coisas que ele fazia escondido dos nossos pais. Carlos contou que Roberto havia se envolvido com Conceição alguns meses antes de morrer, que ela era uma menina doce, trabalhadora, que se apaixonou perdidamente pelo charme do irmão mais velho dele. Mas Roberto, apesar de gostar de Conceição, estava completamente obcecado por mim. Ele falava de você o tempo todo», disse Carlos, finalmente me encarando. «Beatriz isso, Beatriz aquilo. Você era como uma deusa para ele, inalcançável, perfeita. Conceição era apenas uma distração, uma aventura de adolescente que ele não levava a sério. A frieza com que Carlos descrevia o comportamento de Roberto me fez enxergar meu primeiro amor sob uma luz completamente nova. O menino que eu havia idealizado por décadas era, na verdade, apenas um adolescente imaturo e egoísta, capaz de usar uma menina vulnerável enquanto brincava de grande amor com outra. Quando Conceição descobriu que estava grávida, ela ficou desesperada, continuou Carlos. Ela procurou Roberto várias vezes, mas ele sempre arranjava uma desculpa para não conversar com ela.
Dizia que estava ocupado, que tinha outros compromissos. Na verdade, todos os domingos ele estava com você. Senti náusea ao imaginar Roberto me encontrando na igreja, me dizendo palavras doces de amor, enquanto Conceição, grávida e sozinha, tentava desesperadamente falar com ele. Como eu havia sido tão cega para não perceber o que estava acontecendo ao meu redor. Foi só quando Conceição ameaçou contar tudo para nossos pais que Roberto finalmente decidiu conversar com ela, disse Carlos. Ele marcou de encontrar com ela num domingo, depois da missa. Mas naquele domingo específico, em vez de ir direto encontrar com ela, ele passou na sua casa primeiro. Carlos parou de falar e me encarou com uma expressão dolorosa. Você se lembra daquele último domingo que vocês se viram? Quando o Roberto parecia estranho, distante, eu me lembrava vagamente. Roberto havia aparecido na minha casa numa tarde de domingo, mas estava diferente do usual. Parecia nervoso, preocupado com alguma coisa. Conversamos brevemente na porta de casa, e ele disse que precisava resolver uma situação importante, mas que voltaria para me ver durante a semana. Ele foi te ver porque queria se despedir, disse Carlos, e suas palavras me atingiram como um tapa. Roberto havia decidido assumir a paternidade e casar com Conceição. Ele ia terminar com você naquela tarde, mas não teve coragem. Disse que voltaria durante a semana para conversar direito. Engoli em seco. Roberto não havia desaparecido misteriosamente da minha vida. Ele havia planejado me deixar para assumir a responsabilidade pela gravidez de Conceição. Toda a romantização que fiz da nossa separação, todas as teorias que criei sobre o que havia acontecido com ele, tudo não passava de ilusão. Quando ele saiu da sua casa, pegou a moto e foi encontrar com Conceição, continuou Carlos. Mas no caminho, perdeu o controle da moto numa curva e bateu numa árvore. Morreu na hora. O silêncio que se instalou entre nós era pesado, carregado de décadas de mentiras e verdades não ditas. Carlos respirou fundo antes de continuar. Conceição ficou destroçada. Não só havia perdido o pai do seu filho, como nunca teve a chance de ouvir dele que ele ia assumir a responsabilidade. Nossos pais ajudaram ela financeiramente durante a gravidez. Mas depois que Marina nasceu, Conceição se mudou para outro bairro. Ela não aguentava ficar perto das lembranças. Carlos me contou que acompanhou de longe o crescimento de Marina, que soube quando Conceição morreu, quando Marina se formou em enfermagem, quando ela conseguiu o emprego no hospital. Mas nunca se aproximou, nunca tentou estabelecer contato. Foi só quando Marina apareceu na sua vida que eu comecei a prestar atenção em você novamente, disse ele. Eu sempre soube quem você era, Beatriz. Durante todos esses anos, eu perguntava para pessoas do bairro como você estava, se havia se casado, se estava bem. Quando soube que Marina havia se tornado sua melhor amiga, fiquei intrigado. A revelação me deixou ainda mais confusa. Carlos havia me observado de longe durante décadas, enquanto eu nem sabia que ele existia. Por que você nunca se aproximou antes? Perguntei. Porque eu sempre fui apaixonado por você, disse ele, e sua voz quebrou. Desde os 14 anos, quando via você com meu irmão, eu sonhava em ter a chance de te conhecer de verdade. Mas você estava tão apaixonada por Roberto que nunca me viu. Eu era apenas o irmão mais novo, invisível, insignificante. Carlos contou que quando soube da morte de Roberto, por um momento terrível, sentiu alívio. Finalmente teria uma chance comigo. Mas eu estava tão devastada pela perda que ele percebeu que seria impossível competir com a memória de um morto. Então eu me mudei para o Rio. Tentei construir uma vida nova. Esqueci você. Me casei, tentei ser feliz. Mas Isabel sempre soube que eu amava outra pessoa. Durante 40 anos de casamento, ela conviveu com o fantasma de uma mulher que eu nunca havia tocado, nunca havia beijado, mas que possuía meu coração completamente. Quando Isabel morreu de câncer 2 anos antes, Carlos me contou que sua última conversa com ela foi sobre mim. Ela o encorajou a voltar para Belo Horizonte e tentar encontrar sua felicidade, mesmo que fosse tarde demais. Quando cheguei aqui, descobri que você ainda estava solteira, que ainda falava de Roberto como o amor da sua vida. Eu vi uma oportunidade.
Uma oportunidade terrível. Egoísta. Mais uma oportunidade. Eu conhecia todos os detalhes da relação de vocês porque sempre estive por perto, observando, desejando estar no lugar dele. A confissão de Carlos me fez perceber a complexidade doentia da situação. Ele havia passado a vida inteira amando uma mulher que amava seu irmão morto. E quando finalmente teve a chance de conquistar esse amor, precisou se tornar o próprio irmão para conseguir. E Marina? Perguntei. Marina sabia que você estava fingindo ser Roberto? Carlos assentiu com a cabeça. Marina me reconheceu no primeiro dia que nos encontramos. Ela havia crescido ouvindo Conceição falar sobre a família Mendonça. Conhecia nossos rostos por fotos antigas. Quando ela percebeu que eu estava fingindo ser Roberto, ficou furiosa. Carlos me contou sobre o confronto que teve com Marina algumas semanas antes. Como ela o ameaçou de contar tudo para mim se ele não parasse com a farsa. Como ele implorou para que ela deixasse ele viver aquela ilusão, pelo menos por um tempo. Marina estava dividida, explicou Carlos. Por um lado, ela queria me desmascarar, porque sabia que eu estava te enganando. Por outro lado, ela não queria revelar quem ela realmente era, porque isso significaria contar sobre a traição de Roberto. Naquele momento, compreendi completamente a prisão emocional em que Marina havia vivido durante 30 anos. Ela havia se tornado minha amiga carregando o segredo sobre quem era seu pai. Havia me ouvido idealizar Roberto sabendo que ele havia abandonado sua mãe. E quando Carlos apareceu fingindo ser Roberto, ela se viu obrigada a escolher entre me proteger da mentira dele ou proteger a si mesma da verdade sobre sua origem. No final, foi a própria situação que nos denunciou, disse Carlos. Marina não aguentava mais me ver mentindo para você. E eu não conseguia mais carregar o peso da farsa. Quando sua mãe disse que Roberto havia morrido, foi como se o universo estivesse nos forçando a contar a verdade. Carlos se levantou da poltrona e se ajoelhou na minha frente, segurando minhas mãos com força. Beatriz, eu sei que menti sobre quem eu sou. Mas o amor que sinto por você é real. Mais real do que qualquer coisa que eu já senti na vida. Você pode me perdoar? Podemos recomeçar, agora sem mentiras, sem segredos? Olhei para aquele homem ajoelhado na minha frente e vi não o Roberto que eu havia amado, nem o Carlos que havia me enganado, mas um ser humano quebrado pela dor de amar alguém por mais de 4 décadas sem nunca ter sido correspondido. Senti pena dele, compreensão, mas não amor. O amor havia morrido junto com as mentiras. Carlos, disse eu soltando minhas mãos das dele. O que você fez foi errado. Você construiu nosso relacionamento sobre uma mentira. E mesmo que eu entenda suas motivações, não posso simplesmente ignorar que você me enganou deliberadamente. Vi as lágrimas se formando nos olhos dele, mas continuei. Além disso, eu preciso lidar com tudo que descobri sobre Roberto, sobre Marina, sobre mim mesma. Preciso entender quem eu realmente sou quando tiro Roberto do pedestal, onde o coloquei por 42 anos. Carlos assentiu com a cabeça, compreendendo que nossa história havia chegado ao fim, antes mesmo de ter realmente começado. Quando ele saiu do meu apartamento naquela tarde, eu sabia que não o veria novamente. E, estranhamente, não senti tristeza. Senti alívio. Mas ainda restava uma conversa pendente. Uma conversa que eu havia adiado por uma semana, mas que não podia mais evitar. Precisava falar com Marina. Precisava entender se nossa amizade de 30 anos tinha alguma base real, ou se tudo não passava de uma encenação elaborada, baseada em segredos e ressentimentos não resolvidos. Foram necessários mais 5 dias para eu reunir coragem de ligar para Marina. Durante esse tempo, passei por um processo doloroso, mas necessário, de desconstruir todas as ilusões que havia alimentado durante décadas. Precisava aceitar que Roberto não era o homem perfeito que eu havia idealizado, que minha amizade com Marina havia começado de forma equivocada e que eu havia desperdiçado grande parte da minha vida adulta vivendo uma fantasia. Quando finalmente liguei para Marina, ela atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando minha ligação há dias. Beatriz, disse ela, e só de ouvir minha voz ela começou a chorar.
Eu pensei que você nunca mais fosse falar comigo. Precisamos conversar, respondi, tentando manter a voz firme. Cara a cara. Tem muita coisa que eu preciso entender. Marcamos de nos encontrar no Parque Municipal, num banco perto do lago onde costumávamos sentar quando uma de nós estava passando por algum problema. Era irônico que escolhêssemos justamente aquele lugar, que guardava tantas memórias da nossa amizade, para talvez nos despedirmos para sempre. Marina chegou antes de mim. Quando a vi sentada no banco, de costas para o caminho, percebi como ela parecia frágil e pequena. Durante 30 anos, Marina havia sido minha rocha, minha força, a pessoa que sempre tinha uma solução para qualquer problema. Vê-la assim, vulnerável e assustada, me fez perceber que ela também era apenas uma mulher, carregando suas próprias dores e insegurança. Sentei ao lado dela sem dizer nada. Ficamos alguns minutos em silêncio, observando os patos no lago, como fazíamos quando éramos apenas duas amigas, sem segredos devastadores entre nós. Você me odeia? Perguntou Marina, finalmente quebrando o silêncio. Eu queria te odiar, respondi honestamente. Seria mais fácil se eu conseguisse te odiar, mas eu não consigo. Eu só não sei mais quem você é. Marina se virou para me encarar e vi que ela estava com a mesma aparência que eu. Olheiras fundas, cabelo sem vida, o rosto marcado pelo peso das revelações recentes. Eu sou a mesma Marina que você conhece há 30 anos, disse ela. A mesma que te levou no hospital quando você quebrou o braço. A mesma que ficou acordada com você a noite inteira quando seu pai morreu. A mesma que te ajudou a escolher a cor das paredes do seu apartamento novo. A única diferença é que agora você sabe quem é meu pai. Mas essa diferença muda tudo, Marina, respondi. Muda o motivo pelo qual você se aproximou de mim. Muda todas as nossas conversas sobre Roberto. Muda a base da nossa amizade. Marina respirou fundo e começou a contar sua versão da história. Como havia crescido ouvindo Conceição falar sobre Roberto Almeida, sobre como ele era bonito e charmoso, mas também irresponsável. Como Conceição sempre dizia para ela que Roberto não era um homem mau, apenas um menino imaturo que não soube lidar com as consequências de seus atos. Minha mãe nunca falou mal de Roberto para mim, contou Marina. Ela sempre disse que ele ia assumir a paternidade, que estava indo me conhecer no dia que morreu. Ela não queria que eu crescesse odiando meu pai. Mas Marina cresceu com uma curiosidade doentia sobre Roberto e sobre a vida que ele havia escolhido em vez dela. Quando Conceição morreu, Marina tinha apenas 22 anos e decidiu que queria conhecer a família do pai, entender quem ele realmente havia sido. Foi assim que eu descobri sobre você, disse Marina. Conversei com pessoas do bairro Santa Efigênia e todos falavam sobre a grande paixão de Roberto. A professora bonita que nunca se casou porque continuava esperando por ele. Quando eu te encontrei no hospital naquela tarde de 1994, não foi coincidência, Beatriz. Eu sabia quem você era. A revelação me atingiu como um soco, mas estranhamente não senti raiva. Apenas uma profunda tristeza por perceber como todas nós três, eu, Marina e Conceição, havíamos sido vítimas das escolhas imaturas de um adolescente que morreu antes de poder reparar seus erros. No começo, eu realmente queria te conhecer por curiosidade, continuou Marina. Queria entender que tipo de mulher havia sido mais importante para meu pai do que sua própria filha. Mas quando comecei a conversar com você, quando vi como você era gentil, carinhosa, como você também havia sofrido com a perda dele, minha raiva começou a se transformar em outra coisa. Marina me contou que durante os primeiros anos da nossa amizade, ela oscilava entre o carinho genuíno que sentia por mim e o ressentimento por eu ter tido a versão romantizada de Roberto enquanto ela cresceu sem pai. Mas, com o tempo, eu percebi que nós duas éramos vítimas da mesma pessoa, disse ela. Roberto nos machucou de formas diferentes, mas nos machucou. Você perdeu seu primeiro amor de uma forma traumática. E eu cresci sem pai. Nenhuma de nós escolheu essa situação. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu ouvia Marina falar. Eu começava a amar, a entender que nossa amizade, apesar de ter começado com motivações equivocadas, havia se transformado em algo real
e precioso ao longo dos anos. E nos últimos 10 anos? Perguntei. Quando você já me conhecia bem, quando sabia que eu era uma boa pessoa, por que nunca me contou a verdade? Marina olhou para o lago por um longo momento, antes de responder. Porque eu tinha medo de perder você, disse ela com uma honestidade que me desarmou completamente. Você se havia se tornado a pessoa mais importante da minha vida, Beatriz. Mais importante que qualquer namorado, que qualquer outro amigo. Você era minha família escolhida. E eu sabia que se contasse a verdade, nossa amizade mudaria para sempre. Marina também tinha medo de que eu fosse descobrir como Roberto realmente era. Ela sabia que a versão idealizada que eu tinha dele era importante para mim. Era parte da minha identidade. Contar a verdade significaria destruir não apenas nossa amizade, mas também a memória que eu guardava do meu primeiro amor. E quando Carlos apareceu fingindo ser Roberto? Perguntei. Foi o pior momento dos últimos 30 anos, disse Marina. Porque eu sabia que ele estava te enganando, mas também sabia que se eu o desmascarasse, teria que contar quem eu era. E eu não estava preparada para isso. Marina me contou sobre as semanas de agonia que viveu vendo Carlos me enganar. Como ela tentou me dar pistas sutis sobre a farsa dele. Como ficou desesperada quando percebeu que eu estava me apaixonando novamente. Como chegou ao ponto de confrontar Carlos pessoalmente, exigindo que ele parasse com a mentira. No final foi um alívio quando tudo veio à tona, disse Marina. Mesmo sabendo que eu poderia te perder para sempre, era melhor do que continuar vivendo nessa prisão de segredos. Ficamos novamente em silêncio por alguns minutos. Eu precisava processar tudo que Marina havia me contado, entender se ainda havia espaço na minha vida para nossa amizade depois de tantas revelações. Marina, disse eu finalmente, eu não posso fingir que essa descoberta não mudou nada entre nós. Mudou tudo. Mas durante esses dias, pensando sobre nossa amizade, eu percebi uma coisa importante. Marina me olhou com esperança e medo nos olhos. Durante 30 anos, você foi a melhor amiga que eu poderia ter desejado. Você esteve presente em todos os momentos importantes da minha vida. Me apoiou quando eu precisei, me fez rir quando eu estava triste. E se você fez tudo isso carregando uma dor tão grande sobre quem era seu pai, isso não torna nossa amizade menos real. Torna você uma pessoa ainda mais especial. Vi o alívio se espalhar pelo rosto de Marina como uma onda. O que mais me impressiona, continuei, é que você conseguiu separar sua raiva de Roberto da nossa amizade. Mesmo sabendo que ele havia te abandonado para ficar comigo, você nunca descontou isso em mim. Isso mostra o tipo de pessoa que você realmente é. Marina começou a chorar, mas agora eram lágrimas de alívio. Beatriz, eu preciso que você saiba que tudo que eu senti por você, durante esses anos, foi verdadeiro. O carinho, o amor de irmã, a preocupação. Pode ter começado por curiosidade, mas se transformou na coisa mais real da minha vida. Naquele momento, eu tomei uma decisão que mudaria para sempre a forma como eu enxergava o amor e a amizade. Em vez de me concentrar na mentira que havia dado origem à nossa relação, eu escolhi me concentrar na verdade que ela havia se tornado. Marina, disse eu pegando sua mão, nós não podemos mudar o passado. Não podemos mudar as escolhas que Roberto fez, nem as escolhas que você e eu fizemos baseadas nessas feridas. Mas podemos escolher como seguir a partir de agora. Marina apertou minha mão com força. O que você está dizendo? Estou dizendo que mesmo depois de tudo que descobrimos, mesmo com toda a dor e confusão, eu não quero perder você. Você é minha irmã, Marina. Não por acaso, não por mentira, mas por escolha. Por 30 anos de escolha mútua, de cuidado mútuo, de amor verdadeiro. Nós nos abraçamos ali no banco do parque e foi como se finalmente estivéssemos nos conhecendo de verdade pela primeira vez. Sem segredos, sem máscaras, sem a sombra de Roberto Almeida pairando sobre nós. Nos meses que se seguiram, Marina e eu reconstruímos nossa amizade sobre bases completamente novas. Ela me contou histórias sobre Conceição, que me ajudaram a entender melhor quem Roberto realmente havia sido. Não um vilão, mas um jovem imaturo que cometeu erros graves por falta de responsabilidade emocional.
Eu também passei por um processo de luto pela versão idealizada de Roberto, que havia carregado por mais de 4 décadas. Foi doloroso, mas libertador. Perceber que eu havia desperdiçado anos da minha vida amando uma fantasia. Quanto a Carlos, soube por Marina que ele havia se mudado novamente, dessa vez para o interior de Minas. Ele deixou uma carta pedindo desculpas por tudo o que havia feito, mas respeitando minha decisão de não querer mais contato. Nunca mais o vi, e honestamente foi melhor assim. Hoje, aos 63 anos, olho para trás e vejo como essa experiência devastadora se transformou na maior lição da minha vida. Aprendi que o amor verdadeiro não é baseado em idealizações ou fantasias, mas em conhecimento real, aceitação e escolha consciente. Marina e eu somos mais próximas agora do que jamais fomos. Ela finalmente conhece sua história completa, e eu finalmente conheci a minha. Descobrimos que somos ligadas não apenas pela coincidência de termos amado e sido machucadas pelo mesmo homem, mas pela escolha consciente de construirmos uma família baseada no amor verdadeiro e no cuidado mútuo. Roberto Almeida finalmente saiu do pedestal, onde o coloquei por tantos anos. Ele se tornou o que sempre deveria ter sido na minha memória. Apenas um primeiro amor adolescente, imperfeito e humano, que marcou minha vida, mas não a definiu. E Marina? Marina se tornou mais do que uma amiga ou uma irmã escolhida. Ela se tornou a prova viva de que, às vezes, as maiores bênçãos da nossa vida chegam disfarçadas das maiores tragédias. Que o amor verdadeiro não vem sempre da forma que esperamos, mas sempre da forma que precisamos. Essa é minha história. Uma história sobre como um beijo que esperei por mais de 40 anos se transformou na descoberta mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais libertadora da minha vida. Uma história sobre como 3 mulheres, eu, Marina e Conceição, foram unidas para sempre pelas escolhas de um homem que morreu jovem demais para reparar seus erros, mas que, de forma estranha, nos deu umas às outras através da dor. E se há uma lição que gostaria de deixar para quem está me escutando, é esta. Às vezes precisamos perder nossas ilusões para encontrar nossa verdade. E às vezes, a pessoa que vai nos ajudar nessa jornada é exatamente aquela que menos esperávamos. Gente, chegamos ao final da minha história. E eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Quando comecei a contar essa experiência para vocês, minha intenção não era apenas dividir uma história pessoal. Era mostrar para vocês como a vida pode nos surpreender de formas que jamais imaginamos. Como as pessoas que achamos que conhecemos podem guardar segredos que mudam completamente nossa percepção da realidade. Hoje, 2 anos depois de tudo o que aconteceu, eu olho para trás e vejo como aquele período de descobertas dolorosas se transformou no divisor de águas da minha vida. Eu passei 62 anos vivendo uma versão editada da minha própria história. Uma versão onde Roberto era o herói perfeito. Onde nossa separação havia sido uma tragédia romântica. Onde eu era a heroína de um grande amor interrompido. A verdade é que eu estava vivendo uma mentira. Uma mentira bonita, romantizada, que me dava uma identidade e um propósito, mas que me impedia de viver plenamente. Durante mais de 4 décadas, eu rejeitei homens maravilhosos, oportunidades reais de felicidade, porque estava comparando tudo com uma fantasia que existia apenas na minha cabeça. Roberto não era o homem perfeito que eu imaginava. Ele era apenas um adolescente comum, com virtudes e defeitos, que cometeu erros graves por imaturidade. Ele me amava, sim, mas também traiu minha confiança ao se envolver com Conceição, enquanto brincava de grande amor comigo. Ele estava prestes a me deixar quando morreu. Não porque não me amasse, mas porque finalmente havia decidido assumir suas responsabilidades. Aceitar essa verdade foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Foi como desconstruir uma parte fundamental de quem eu acreditava ser. Mas também foi a coisa mais libertadora que já vivi. Porque pela primeira vez em décadas, eu estava livre para ser apenas Beatriz Santos, sem carregar o peso de ser a mulher que perdeu o grande amor da vida. Marina hoje é mais do que minha melhor amiga. Ela é minha irmã de coração,
minha família escolhida, a pessoa que me conhece melhor do que qualquer outra no mundo. Nossa amizade, que começou cercada de segredos e dor, se transformou na relação mais honesta e verdadeira da minha vida. Descobrimos que somos muito mais parecidas do que jamais imaginamos. Duas mulheres que foram moldadas pela ausência do mesmo homem, que construíram suas identidades ao redor de uma perda e que encontraram uma na outra a cura para feridas que nem sabíamos que tínhamos. Quanto a Carlos, eu aprendi a vê-lo com outros olhos também. O que ele fez foi errado, muito errado. Mentir sobre sua identidade, me enganar deliberadamente, construir um relacionamento baseado numa farsa. Tudo isso foi inaceitável. Mas com o tempo, eu consegui entender a dor que o motivou. Carlos passou a vida inteira amando uma mulher que nem sabia que ele existia, vivendo à sombra de um irmão morto que havia se tornado perfeito na memória dos outros. Não justifico o que ele fez, mas compreendo. E essa compreensão me trouxe paz. Carlos também era uma vítima das escolhas de Roberto. Uma pessoa que teve sua vida moldada por uma perda, assim como eu e Marina. Hoje, aos 64 anos, eu tenho uma perspectiva completamente diferente sobre o amor, sobre a amizade, sobre a vida. Aprendi que o amor verdadeiro não é aquela paixão avassaladora e dramática que vemos nos filmes. O amor verdadeiro é escolha diária. É conhecimento real da outra pessoa, com defeitos e qualidades. É construção conjunta de uma vida baseada na honestidade e no respeito mútuo. Aprendi também que a amizade pode ser mais poderosa e duradoura que qualquer paixão romântica. Minha relação com Marina me ensinou que família não é apenas sangue, é escolha. É decidir todos os dias que você quer aquela pessoa na sua vida, que você vai apoiá-la nos momentos difíceis, que vai celebrar suas vitórias como se fossem suas. E mais importante, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aos 62 anos, quando descobri toda a verdade, eu pensei que minha vida havia acabado, que eu havia desperdiçado décadas demais para ter uma nova chance de felicidade. Mas a verdade é o oposto. Foi justamente aos 62 anos que minha vida real começou. Hoje eu namoro. Sim, vocês ouviram bem. Conheci um homem maravilhoso há 6 meses. Um viúvo de 66 anos chamado Antônio, que perdeu a esposa há 3 anos. Nos conhecemos num curso de dança para a terceira idade que Marina me convenceu a fazer. Antônio não é nada parecido com Roberto. Ele é calvo, usa óculos, tem barriga de quem gosta de uma boa comida. Mas ele me faz rir todos os dias, me ouve com atenção, me respeita, me conhece de verdade. Quando contei para Antônio toda essa história que dividi com vocês, ele me olhou nos olhos e disse uma coisa que nunca vou esquecer. Beatriz, eu não quero competir com fantasmas. Eu quero construir algo real com a mulher real que está na minha frente. E foi nesse momento que eu soube que finalmente havia encontrado o que procurava a vida toda. Só que não era o que eu imaginava que estava procurando. Marina adora Antônio. Ela diz que nunca me viu tão leve, tão feliz, tão eu mesma. E ela tem razão. Pela primeira vez na vida, eu estou vivendo no presente, não no passado. Estou construindo algo novo, não tentando recriar algo que nunca existiu de verdade. Gente, eu sei que alguns de vocês que estão me ouvindo talvez estejam passando por situações parecidas. Talvez estejam presos a amores do passado, a fantasias que os impedem de viver o presente. Talvez tenham descoberto que pessoas próximas guardam segredos que mudaram tudo o que vocês acreditavam sobre suas próprias vidas. Se esse for o caso, eu quero que vocês saibam de uma coisa. A dor é temporária, mas o crescimento que vem dela é permanente. Às vezes, a vida nos força a destruir nossas ilusões, porque só assim podemos construir algo verdadeiro sobre os escombros da mentira. Não tenham medo de questionar suas próprias verdades. Não tenham medo de descobrir que pessoas que vocês amam são mais complexas do que imaginavam. Não tenham medo de perdoar quando o perdão for possível, nem de se afastar quando for necessário. E, principalmente, não tenham medo de recomeçar, independente da idade que tenham. Essa história mudou minha vida de uma forma que eu jamais poderia ter previsto.
O que começou como a realização de um sonho de 42 anos se transformou na descoberta mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais libertadora da minha existência. E hoje eu posso dizer com certeza, valeu cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de dor, porque me trouxe até aqui, até vocês, até essa versão de mim mesma que finalmente aprendeu a viver de verdade. Gente, foi muito difícil e emocionante contar essa história para vocês. Reviver todos esses momentos, todas essas emoções, não foi fácil. Deu muito trabalho organizar tudo na minha cabeça e no meu coração, para dividir com vocês de forma que fizesse sentido. Por isso eu preciso muito que vocês me ajudem. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se ela os fez refletir sobre suas próprias vidas, seus próprios amores, suas próprias amizades, por favor, deixem o like nesse vídeo. Esse gesto simples me mostra que vocês se importaram com o que eu dividi, que valeu a pena a coragem que eu precisei ter para expor minha vida dessa forma. Se vocês ainda não se inscreveram no canal Relatos de Amores Improváveis, se inscrevam agora mesmo. Vocês não fazem ideia de quantas outras histórias emocionantes como essa eu tenho para contar. Histórias de pessoas reais, com amores complicados, relações difíceis, descobertas que mudaram tudo. Cada uma dessas histórias pode tocar vocês de uma forma diferente. E por favor, muito por favor, comentem aqui embaixo. Eu leio absolutamente todos os comentários. Respondo pessoalmente sempre que posso. Quero saber o que vocês acharam da minha história. Já passaram por algo parecido? Descobriram segredos sobre pessoas próximas que mudaram tudo? Tiveram que reconstruir amizades depois de revelações difíceis? Contem para mim, porque suas histórias também são importantes. Olhem também os outros vídeos do canal. Tem muitas outras histórias incríveis que podem interessar vocês. Histórias que vão fazer vocês refletirem sobre seus próprios relacionamentos e escolhas. E se vocês quiserem realmente me ajudar a continuar trazendo essas histórias todos os dias, existe uma forma muito especial de fazer isso. Vocês podem contribuir através do Valeu Demais, que é nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando. Produzir esses vídeos diariamente tem custos, desde a edição até a pesquisa das histórias, e qualquer ajuda, por menor que seja, faz uma diferença enorme. Com a ajuda de vocês através do Valeu Demais, conseguimos trazer mais histórias, melhorar a qualidade dos vídeos e, principalmente, continuar esse trabalho de conectar pessoas através de relatos reais e emocionantes. Isso ajudaria muito nosso trabalho e nos permitiria continuar crescendo e evoluindo. Mas, acima de tudo, gente, quero que vocês levem uma coisa da minha história. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para descobrir quem vocês realmente são quando tiram as máscaras e as ilusões. E nunca é tarde para encontrar o amor verdadeiro, seja ele romântico ou na forma de uma amizade que se torna família. Obrigada por terem me escutado até aqui. Obrigada por terem feito parte dessa jornada comigo. E lembrem-se, suas próprias histórias também merecem ser contadas, também merecem ser ouvidas, também podem tocar e transformar outras pessoas. Até o próximo vídeo! E que vocês encontrem a coragem de viver suas próprias verdades, por mais difíceis que elas possam ser. Um beijo no coração de cada um de vocês.